No último fim de semana, a revista Época publicou como matéria de capa Eduardo Cunha, mas tinha uma chamada sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, uma matéria sobre as suas palestras, só algumas delas, no qual somando davam 4 milhões. Evidentemente as palestras dificilmente se encontra quem as assistiu, mas o interessante são os valores, não só o valor de cada palestra, como as exigências do ex-presidente Lula, né, bem como os gastos do conjunto para a palestra em deslocamento, hospedagem, alimentação, e vai um grupo junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fazer essas palestras tal. Uma delas em Portugal, por uma, recebeu 487 mil reais, somente por uma. Depois se deslocou para Cuba, foi até Havana, recebeu 479 mil reais por uma palestra. Atravessou ali por questão de meia hora, chegou à cidade do Panamá, mais outra palestra, 900 mil reais. Desceu para a América do Sul, chegou a Lima, teve lá, deu uma passeada, comeu no restaurante, hoje a gastronomia peruana é a mais importante aí da América do Sul, e fez uma palestra bem rápida, recebeu 400 mil reais. Deu um pulinho a Caracas, está mais ou menos próximo, foi 359 mil reais a palestra. Desceu para Buenos Aires e recebeu por uma palestra, 435 mil reais. Isso sem falar que quando ele atravessou o Atlântico e foi para Angola, fez 2 palestras que dá um total de cerca de 600 mil reais. Todas essas palestras, ele levava um séquito, né, e fazia as inúmeras exigências. Era hotel 5 estrelas ou mais, segundo está no contrato, que a revista Época apresenta, e uma série de exigências de como é que devia ser o quarto, a sala de estar, ter o sofá para no mínimo 6 pessoas, sala de reuniões e tal. Mas eu gostei especialmente de uma exigência, cama king size e menu de travesseiros. Então isso me chamou a atenção. Eu gostaria que o Luiz Inácio estiver nos assistindo aí no luxuoso duplex na Avenida Prestes Maia, ou no triplex do Guarujá, ou no sítio de Atibaia, que deixa os jardins da Casa da Dinda parecendo uma simples horta, que ele explicasse a mim, que eu sou ignorante, e ele conhece bem isso, menu de travesseiros. Mas é tudo isso. Isso significa o quê? Todas essas viagens, quando você faz o roteiro, era liberado o crédito do BNDES, estranhamente, e que favorecia as grandes empreiteiras brasileiras, especialmente uma delas. Portanto, ele funcionava, estava lá como um office boy das empreiteiras, tal, usando a estrutura do Estado brasileiro, inclusive com funcionários que são pagos pelo Estado brasileiro. Então é muito grave, né? Só que nós estamos perdendo a capacidade, vai passando o tempo, de ficar horrorizado, porque são tantos horrores do Petrolão, que mais um a gente esquece. Mas eu gostaria de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viesse a público e explicasse, porque algumas das palestras, se dividir pelo tempo do bate-papo que ele fazia, chega a dar 13 mil reais o minuto. Portanto, o que causa estranheza, mais uma estranheza no Brasil, esse trágico momento que nós vemos, o pior da história republicana, é lembrar outra vez das palestras do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Cidadão brasileiro, o povo está colocando os petistas para correr, os petrários.